Sejam todos muito bem-vindos. Alô, amigo pecuarista, alô, amiga pecuarista, alô, você que quer começar a trabalhar com engorda de bois. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro na engorda. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, especialista em aumento de ganho de peso em confinamento, e durante o programa de hoje eu vou conversar sobre a silagem, porque a silagem pode te levar ao prejuízo no confinamento. Como é que a silagem pode te levar ao prejuízo no confinamento? Muito bem. Por que a gente traz hoje, no programa de hoje, esse tema falando da silagem? Por qual motivo, né? Por que a gente escolheu falar de silagem aqui? Eu vejo que ainda hoje, né, converso com muita gente e que tem problemas aí para chegar numa boa conta, para chegar numa boa conta de lucro no confinamento. A gente conversa com muita gente que passa por essa situação, muitas vezes procurando uma boa silagem para comprar, dificuldade de trazer uma boa silagem para dentro da fazenda, para dentro do sítio, da chácara, para engordar boi. E porque uma vez que você entende que para fazer o sistema é necessário, você precisa realmente ter silagem para poder engordar boi, então você sai procurando aí para comprar. E aí é muito difícil hoje conseguir uma silagem com bom custo-benefício. Muitas vezes a gente chega aí a R$500 a tonelada, R$600 a tonelada. Anteontem eu conversei com um produtor que ia pagar R$1.000 a tonelada de um silo. E aí, se você acompanha a gente aqui no programa, se você acompanha a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, você sabe que a gente ensina a fazer a conta de quanto vale uma tonelada de NDT, uma tonelada de energia dentro da silagem. E quando você considera R$1.000 a tonelada, então fica completamente inviável qualquer sistema de engorda chegar ao lucro usando silagem como fonte de volumoso, usando silagem para compor a dieta. E eu entendo que esse conceito do volumoso, de ver um trato bonito, ele está enraizado aí, não é só de hoje, né? De muito tempo a gente vem trabalhando dessa forma e não precisa necessariamente ser assim. Por isso o tema do programa hoje vai falar por que a silagem pode te levar na lona, pode te levar ao prejuízo no confinamento. Por que pode ser um problema? O que acontece com a silagem? Ah, Marcelo, eu percebo que às vezes o cheiro é um pouco diferente, a cor muda um pouco, eu percebo que mesmo a aceitabilidade do animal nessa silagem muda um pouco, às vezes ela está mais seca, mas é assim mesmo, Marcelo, silagem é assim mesmo. Essa é a situação real de quem tenta engordar, né, usando aí vários tipos de silagem de capim, de cana, vários tipos diferentes de silagem. Então, hoje nós não vamos falar especificamente aqui durante o programa dos processos, de todos os processos do ponto de colheita, da manipulação, do plantio, da conservação dessa silagem, do manejo do silo depois de aberto. Isso é um assunto diferente. Eu vou te explicar hoje para você que está aqui sobre os problemas que levam ao prejuízo no confinamento quando a gente usa uma silagem. Por que isso pode acontecer? E normalmente fica mais gritante, aí fica mais essa necessidade, ela aumenta aí nas nossas propriedades quando o valor da arroba cai, que é justamente o que está acontecendo nesse momento em setembro de 2022. Você que está vendo esse vídeo hoje, você que eventualmente vai ver daqui a muito tempo. Então, hoje a gente está assim, e aí tudo fica mais difícil. E quando tudo fica mais difícil, a gente passa a olhar para algumas situações que a gente não olhava antes. E é justamente por isso que esse tema é relevante. Eu preciso olhar para isso para entender o problema, entender o que está acontecendo, para tomar a minha decisão. Saber se realmente ainda é viável continuar usando silagem ou não, né? E saber que existe hoje, dentro desses cenários, dessa realidade de margem apertada, de dificuldade de fechar a conta, hoje existe uma oportunidade para você fazer diferente, olhar para esse ponto que a gente vai tratar durante o programa para fazer diferente, entender o problema e mudar. E isso pode te colocar no jogo de novo. Então aperta os cintos aí e vamos decolar, vamos continuar aqui.
Porque quando você vai olhar na internet, pesquisar alguns canais no YouTube, você vai ver muita gente filmando depoimento ao vivo, mostrando o confinamento, mostrando as operações de engorda, muitas vezes pequenas, pessoas que dão sangue ali para ter aquele resultado, para chegar no resultado, que pegam muitas informações soltas por aí, sem uma sequência, sem um método, e aí lá no final tem uma surpresa negativa. Uma surpresa negativa, ou seja, prejuízo, ou ficou no 0 a 0, né? Acabou ficando no 0 a 0. E quando a gente pega esses exemplos usando, por exemplo, silagem de capiaçu, uma silagem de cana, com um silo aéreo, com uma compactação inadequada, eu vou falar bastante de cada um desses fatores durante o programa, mas quando a gente vê uma situação dessa, a gente entende que aquele material não tem mais a energia que ele deveria ter, não tem mais a proteína que ele deveria ter, e essa é a causa do prejuízo. E em qualquer cenário, em qualquer realidade, em qualquer momento, fazer dessa forma pode te levar, te manter no 0 a 0. O que é o 0 a 0? Por que muitas vezes eu bato nas teclas sair do zero ao lucro? Porque o 0 a 0 é aquela situação que você está trabalhando bastante, você gosta do que faz, mas você não ganha dinheiro. E aí você vai desanimando. E aí você escuta todo mundo falar assim na internet: ah, Marcelo, mas não tem como fechar conta com boi. Ontem eu estava conversando com um técnico super fera, um amigo meu, e ele me contou uma história lá de Minas Gerais, aliás, de Juiz de Fora, essa história, e falou que fez uma análise de viabilidade de Juiz de Fora, falou: Marcelo, não tinha como fechar conta lá em Juiz de Fora. E eu percebi na conversa dele que ele mesmo, com muito conceito, um super profissional, um grande amigo meu, ele estava numa situação difícil ali, influenciada por muita gente falando, e não foi a fundo em uma das contas que ele poderia ter feito para mostrar que sim, daria para ser viável. Mas muitas vezes a gente fica no zero, a gente não consegue realmente entender como fazer diferente, e aí quando o cenário aperta, que nem hoje, que está mais difícil, e eu estou dizendo hoje, mas é por um curto período de tempo, muito provavelmente é uma janela de um curto período de tempo. Quando o cenário aperta, a gente entra no prejuízo. Prejuízo porque existe um fator ali dentro que está nos atrapalhando, e hoje nós estamos falando de silagem. Muito bem. E aí, quando a gente fala em cenário apertado, você vai pensar assim: Marcelo do céu, mas não é, o problema não é a silagem, o problema que me faz perder dinheiro no confinamento não é a silagem, é o mercado, Marcelo, você tá louco, o problema é o mercado, caiu o valor da arroba, esse é o problema, não tem espaço, não consigo escalar os bois no frigorífico, esse é o problema, Marcelo, as manobras que eles fazem, esse é o problema não é a silagem. E realmente eu entendo quando você fala isso, porque eu estou do seu lado, porque eu estou vendo, eu estou andando no dia a dia, eu estou percebendo tudo que está acontecendo. E não é só o frigorífico, a influência do ciclo pecuário, que é muitas vezes mais importante até que as manobras, né, de mercado, mas vamos pensar nos dois. É difícil, realmente fica mais difícil. E aí a gente está numa situação que está acontecendo isso, e ouvindo muita coisa ruim, muita gente falando que não consegue escalar boi, muitas dificuldades, e isso é um grande desafio nas operações de escala, nos grandes confinamentos, que não tem parcerias bem definidas com frigoríficos e vendem só no mercado spot, e aí a gente realmente vai chegar num momento como esse e eu vou ter um problema sério mesmo para escalar os animais. Mas quando a gente está só ouvindo todo mundo falar e pensando assim, o problema é o mercado, não tem o que eu fazer, eu te convido a olhar hoje para a silagem, para entender isso, porque o mercado você não consegue controlar. Existem alguns mecanismos que a gente já usa, já indica para quem está com a gente, para quem está lá dentro do programa Confinamento do Zero ao Lucro, a gente trabalha, indica os mecanismos de proteção de preço. E aí isso é muito importante, porque se você tem um mecanismo de proteção de preço hoje e a arroba caiu, muito bem. Você está lá tranquilo, você consegue manter a margem mínima, você não vai ganhar muito dinheiro, mas você consegue manter uma margem mínima para a operação continuar, para ir para o próximo ciclo. Então, isso é um ponto importante também, mas o que eu quero falar hoje é o seguinte: tá difícil, tá apertado, apertou mais, aumentou matéria-prima, caiu arroba, qualquer que seja o motivo, olha para a silagem. Olha para a silagem, porque uma silagem com problema vai diminuir o ganho de peso.
E numa situação dessa, o que a gente não pode ter, seu João, de jeito nenhum, é ganho de peso abaixo do projetado, ganho de peso abaixo do ideal. Isso aí a gente não pode ter hoje, isso a gente não pode admitir hoje. Se a gente tem que descobrir o que acontece e corrigir. E, por exemplo, uma das causas que leva uma silagem a entregar baixo ganho de peso, ou seja, a contribuir para o baixo ganho de peso no confinamento, a dificultar o lucro num confinamento, um dos problemas que a gente vê com a silagem é o seguinte: quando a gente está usando plantas mais velhas que têm uma qualidade de fibra deficiente, muitas vezes a planta mais velha ela muda a proporção, por exemplo, entre celulose, hemicelulose e lignina. E a lignina é dura, é uma bucha ali, para falar de um jeito bem simples, bem tranquilo para você entender. Uma planta que é muito mais velha, ela está crescendo para ficar mais alta, e aí esse crescimento dessa planta, imagina um prédio que vai ter lá 30 andares, como é que tem que ser a estrutura desse prédio? Muito firme para ele aguentar. Uma planta velha, um capim, por exemplo, um capiaçu que está muito alto, ele precisa ter uma estrutura firme para ficar em pé. E sabe o que é essa estrutura? É a fibra, é a parte estrutural do capim, que é composta também por lignina, e a lignina é dura, é difícil mastigar e o boi não come bem. Então, quando eu uso planta velha, quando o senhor usa planta velha, seu João, no confinamento, o que vai acontecer? Reduz o consumo e aí sobra no coxo. Então são dois problemas. Primeiro, eu tenho menor consumo e menor entrega de nutrientes também, porque se o capim passou da fase de ser usado, tem menos energia, menos proteína disponível para o animal usar. E ao mesmo tempo, o animal vai comer menos e eu tenho sobra de capim, eu tenho desperdício de capim. E aí, nesse mundo, nesse cenário, eu perco dinheiro, tenho aumento de sobra e entrego menor ganho de peso para esses animais. Então, a fibra velha é um problema pela lignina, pela baixa qualidade nutricional, pela perda de proteína, pela menor disponibilidade de proteína dentro desse capim que passou do ponto de ser ensilado. Mas no final hoje eu vou falar uma dica importante para a silagem de capim, para a gente evitar que a silagem seja de fato o problema que vai levar o nosso confinamento ao prejuízo. Uma outra história, uma outra coisa que acontece, e isso é muito comum, são as fermentações erradas. Quando a gente está aqui trazendo essa informação no canal para você que está tentando fazer, para você que às vezes tem aí, que até para você que é técnico, que atende muito confinamento, você sabe que é uma grande dificuldade conseguir fazer tudo muito certinho para a fermentação acontecer no melhor dos mundos. Então, quando eu tenho fermentações erradas, quando eu tenho problemas no processo, eu queimo energia. É a mesma coisa de eu deixar, por exemplo, o motor da caminhonete ligado lá queimando diesel sem estar andando, sem precisar, ou então eu tô fazendo uma força muito além da capacidade que aquele motor conseguia fazer, né? Tô tentando usar uma silagem para fornecer uma energia que ela não tem mais, que ela perdeu por problema de fermentação. A fermentação errada, ela acontece por várias formas dentro de uma silagem, por várias formas mesmo. E se você for olhar a fundo isso, imagina assim o processo, né? Vamos pensar agora então rapidamente, falar no processo do silo, desde a planta até o coxo. Por que eu tenho que ensilar? Porque eu tenho que levar um nutriente, ou melhor, um volumoso, mantendo as características nutricionais dele, ou o mais próximo possível disso, e até permitir que alguns processos fermentativos melhorem o fornecimento de energia desse material, mas eu tenho que tirar ele do campo, conservar muito bem para usar num período que potencialmente maior, né, que se eu deixasse no campo não conseguiria usar, ou então para melhorar a qualidade nutricional. Ou seja, eu preciso usar isso lá dentro do confinamento. Aí lá no campo, eu já tenho um problema da janela de colheita, que depende de pessoal, de equipamento, depende de muita coisa. Então olha a luta que é, olha a guerra que é para fazer uma silagem. Depois de tudo, depois da conseguir uma janela de colheita boa, conseguir manusear bem esse capim, um bom corte, e para cortar a gente tem que pensar, não sei qual o tamanho do milho que você vai colher, por exemplo, de tanto que você tem plantado aí de milho, e aí equipamento, amolar faca, pessoal,
e tem também o número de dias que você demora para fechar esse silo, porque já que eu preciso conservar, o silo só conserva, seu João, só conserva porque cai o pH, porque existe a produção de ácidos ali e uma queda rápida do pH impede que bactérias negativas fermentem errado esse silo. Então, se eu não consigo baixar o pH rápido, eu tenho problema. E por isso existem os inoculantes para silagem. Então, a primeira ponta assim, de problema, primeira parte do problema é quando eu realmente não consigo baixar o pH rápido. E quando você pensa numa silagem de capim, por exemplo, uma silagem de capim que tem muitas vezes alto teor de água e baixo teor de carboidrato, e o que faz o pH baixar é a fermentação desse carboidrato. Então, quando você pensa numa silagem de capim, se ela tem muita água e baixo carboidrato, pode ser um problema, e eu vou te dar uma dica sobre isso um pouco mais para frente hoje. Mas, por enquanto, guarda que as fermentações erradas, elas são um problema sério, um grande desafio, e pode ser a causa do 0 a 0 aí no teu confinamento, ou até em alguns confinamentos, você que é técnico e atende confinamentos aí por esse Brasilzão afora aí. Muito bem. Uma outra coisa importante que a gente não considera muito, pelo menos a gente que está mexendo mais com corte, eu trabalho especificamente com pecuária de corte, não trabalho com pecuária de leite, mas o pessoal do leite já está na nossa frente nesse sentido. Eles já entenderam que existe um problema porque é muito mais rápido a resposta. Quando você erra, o leite cai no dia seguinte. E a gente só vai ver, por exemplo, problema de ganho de peso quando a gente pesa os animais, ou quando a gente tem alguns indícios como queda de consumo, como consumo que varia, vai para lá, vai para cá, eu não sei o que acontece, Marcelo, meu consumo, tô com uma curva de consumo horrível, vindo bem, vinha consumindo bem esse lote, de repente parou, travou, o que pode ter acontecido? Meu amigo, pode ter acontecido que você chegou numa parte do silo que ele está mais contaminado por micotoxinas, que são as toxinas produzidas pelos fungos. As micotoxinas, elas estão presentes em vários grãos, inclusive em grãos que nós, seres humanos, ingerimos, mas elas estão presentes em vários grãos e também nas silagens. Sempre vai ter um pouco de micotoxina. Por quê, Marcelo? Porque fungo, no nosso país, que tem abençoado por Deus, né, mas com clima tropical, a gente tem condições ambientais para o desenvolvimento desses fungos. E se a gente deixar um pão em cima da mesa, se a gente, qualquer coisa que a gente, principalmente em épocas mais quentes, a gente tem o mofo visível. Agora, a micotoxina, ela não é o mofo, é diferente. Às vezes as pessoas confundem micotoxina com mofo. Mofo é a colônia do fungo. Ali visual, você enxerga uma colônia de fungos. A micotoxina é invisível, você não consegue ver, e ela é produzida mesmo que você não enxergue a colônia de fungos. Então, não é que tem micotoxina na silagem só onde você vê a mancha branca, a mancha preta, ou então todo o painel do silo ali inteiro com uma poeira branca de fungo. Ah, Marcelo, mas isso não tem problema. Eu sempre usei silagem desse jeito. Não tem, aliás, não tem como sempre dar essa mancha. Muito bem, eu tô aqui para te dizer hoje que isso é um indício importante de uma contaminação elevada por micotoxina. E os animais comem, sim, eles comem, mas de vez em quando o consumo oscila, porque muda a aceitabilidade. Experimentos demonstram que quando a gente oferece rações, por exemplo, em condições experimentais, e ração que é palatável, hein? Ração, mais palatável até que volumoso, mais palatável que silagem. Fornece ração contendo micotoxina e ração sem micotoxina, os animais refugam a ração com micotoxina. Então esse é um problema que leva a menor aceitabilidade da dieta. Existe uma dificuldade de você saber, às vezes você não consegue saber que está contaminada aquela silagem com micotoxina. Por quê? Porque ela é invisível e aí talvez o único indício seja a redução no consumo. Muito bem. Uma das coisas que a silagem te faz ir para o prejuízo no confinamento é porque ela é contaminada por micotoxinas. Então hoje eu estou falando várias causas, vários problemas que podem estar presentes e que muitas vezes vão estar presentes nas silagens que vão te levar a ficar no 0 a 0 e muitas vezes ao prejuízo do confinamento. Uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar aqui hoje, né, que é muito importante, é o manejo do silo depois de aberto, né? Porque muitas vezes eu fiz o silo, esse silo está longe da onde eu vou misturar a comida, e aí eu preciso levar essa silagem para o local onde eu vou misturar a comida. Marcelo do céu,
Isso assim, não tem como fazer diferente. Você já pensou se eu tivesse que construir o silo do lado ali, aonde eu vou misturar? Não, o silo é num lugar, o silo é um pouco mais longe. E daí eu misturo a comida aqui embaixo. Então eu tenho que ir lá buscar a comida no silo lá longe, buscar a silagem lá longe, trazer para cá onde eu vou misturar ela. Ou então deixar dentro de uma baia, num galpão de armazenagem, um pouco de silo. Eu vou tirando, Marcelo, todo dia. Às vezes eu tiro um dia sim, um dia não. Eu entendo que realmente é um desafio. A logística, o que é logística, né? O transporte de alimentos dentro de qualquer confinamento realmente é um desafio. Mas quando você faz isso, quando você tira o silo de uma condição que está compactada, sem oxigênio, aí essa condição ambiental faz que o silo, por não ter oxigênio, continue conservado. A partir do momento que você abriu, ele expôs tudo ali que tinha ali dentro ao oxigênio, uma respiração começa a acontecer imediatamente. E essas bactérias que estavam ali dormindo, elas acordam e comem muita energia da silagem. Começam a fermentar os carboidratos que era para ser ingeridos pelo boi, que era para servir de fonte de energia para o boi. Então, meu amigo, muitas horas quando você tira, seu João, a silagem lá do silo e leva lá para baixo para misturar junto e deixa ela ali no sol, muitas vezes no sol, que contribui para aumentar a temperatura, você está perdendo, queimando combustível desnecessário ali. Muito bem. E aí, existe uma escolha a ser feita. O que eu quero que você entenda hoje é que isso é um problema. O manejo do silo depois de aberto é um problema importante, que sim, pode ser melhorado de alguma forma. E aí cada propriedade é uma propriedade, mas o fato é que se a silagem respirou, perdeu energia rapidamente. Muito bem. E isso leva a uma variação do teor de NDT dessa silagem. Então o custo da tonelada do NDT dessa silagem aumenta. E eu tô falando agora de alguém que produz silagem. E daqui a pouco nós vamos falar de alguém que compra silagem. Seu João do céu, pelo amor de Deus, entende esse problema que o senhor pode ter quando o senhor compra silagem. Muito bem. Tô falando de quem produz silagem. Quem produz silagem e tem esses problemas de fermentação, e acha assim que, Marcelo, não tem muito como eu fazer diferente, sabe? É desse jeito mesmo, né? E vai perder um pouco mesmo, sabe? Não tem outra forma. Aí eu vou te convidar a olhar o seu sistema de engorda. Muitas vezes, logisticamente, dentro da tua operação, do teu confinamento, não sei quantos mil animais você está engordando, não tem o que você fazer, mas eu vou te convidar a olhar a inclusão de silagem dentro da tua dieta, do seu sistema de engorda. Se você hoje acha que não tem outra forma de fazer, tem outra forma de fazer, onde você depende muito menos dessa silagem. Então, se eu consigo diminuir a minha dependência por esse tipo de volumoso, diminuir a minha dependência de silagem, então eu mesmo que eu tenha um problema, meu impacto lá na frente vai ser menor. Agora, por que essa variação de nutrientes dentro de um silo que foi ou mal produzido ou sofreu uma respiração depois que você abriu, que você teve um manejo errado desse painel, desse silo? Qual é o problema, né? Por que acontece, né, com essa variação de nutrientes quando eu tenho menos matéria seca e menos energia? Lá na frente, menos matéria seca e menos energia. Menos matéria seca atrapalha bastante porque muitas vezes eu não consigo fazer uma análise de matéria seca em tempo real dentro do confinamento e aí eu estou fornecendo uma dieta, oferecendo uma dieta diferente do que ela foi pensada, do que ela foi formulada, da maneira como eu idealizei ela. Se eu tenho variação de matéria seca num silo, por exemplo, muito grande, e eu não estou medindo isso, então eu estou errando na formulação da dieta. Muito bem. E o outro problema, que é mais importante que isso ainda, é que uma vez que eu tenho menos energia do que eu deveria ter, o ganho de peso vai ser menor. E eu lembro muito bem de uma situação de um confinamento, onde quando a gente começou a acompanhar esse confinamento, ele usava silagem de milho grão úmido, silagem de espiga, snaplage. Esse confinamento usava a silagem de espiga e era um confinamento onde o pessoal tinha uma grande atividade agrícola junto, então
naquele momento onde você pressupõe que está tudo muito certo, tudo muito bem feito, porque os caras são muito bons em agricultura, tem um maquinário excelente, e aí estava tudo lindo lá, e aí você vai e não olha, não faz uma bromatológica, não faz uma bromatológica, e não é uma vez só, várias vezes, você não acompanha certinho o que tem de verdade dentro dessa silagem de espiga, que era um dos ingredientes muito importantes para fornecer energia para aqueles animais. E aí o ganho de peso foi de 200 a 300 gramas menor por animal, por um problema numa silagem de espiga. Um problema de perda de NDT, por refermentação do silo depois de aberto. Olha o tamanho do buraco, 200 a 300 gramas por animal de ganho de peso menor do que o projetado, e a hora que fez a análise rotineira dessa silagem de espiga, detectou-se que o problema era esse. Então, realmente, quando a gente tem uma situação de perda de performance no confinamento, a silagem pode ser o problema. Agora, como é que eu faço para evitar o prejuízo, para evitar a perda, para evitar que eu fique no 0 a 0 quando eu uso silagem no confinamento? Bom, se você compra silagem, seu João, se o senhor hoje está comprando silagem para engordar boi, eu vou dizer o seguinte para o senhor: talvez não seja o caminho. Comprar silagem para engordar boi talvez não seja o caminho, a não ser que seja só numa fase de adaptação do confinamento, num sistema sem volumoso, mas usar a silagem só na adaptação. Aí tudo bem, porque você precisa de um volumoso, você precisa fazer uma adaptação, né? Mas a sua dependência é muito baixa, a quantidade que você usa é muito baixa, comparado a todo o período, a todo o ciclo de engorda. Então, nesse momento, sim. Mas quem compra silagem para engordar boi tem que parar e pensar e fazer muita conta, porque na grande maioria das vezes o que eu preciso pagar numa tonelada de silagem tira a viabilidade de qualquer confinamento. Então, para quem compra, mudar o sistema de engorda é uma necessidade gritante. Porque, na verdade, você precisa entender a função da fibra naquela dieta, né? E talvez essa fibra seja mais importante, uma quantidade muito grande de fibra seja mais importante num momento diferente da engorda, que é a reta final, que precisa ter energia. Então, entender a função da fibra. E entender também uma outra coisa, que é o seguinte: por que o boi, cada vez mais a produção de carne tem que ser muito parecida, carne bovina, tem que ser muito parecida com a produção de carne de frango? Por que você acha isso? Porque o frango não varia, não tem erro, fez tudo certinho, fez um bom manejo sanitário, a genética está desenvolvida, o animal vem, recebe uma ração que não varia, uma ração forte que não varia, chega lá no final o resultado acontece. Então, dentro dos confinamentos, a gente percebe que existe uma grande oscilação de resultado e uma grande oscilação de ganho de peso durante os ciclos, durante os anos. Com o decorrer da operação de engorda, existe uma grande diferença de resultado. E na produção de carne de frango, não. Então, a gente tem que aprender muito com a avicultura e levar os nossos sistemas a serem constantes, tendo o mesmo ganho de peso. E a silagem pode ser um inimigo do seu confinamento nesse sentido, porque ela varia. Ela varia e varia muito, pode variar desde a produção, pode variar desde o processo de fermentação, pode ter uma variação provocada também pelo manejo do silo depois de aberto. Então, quem faz silagem hoje, o meu convite, meu amigo, você que faz silagem e depende dela, meu convite é: revisite todas as fases do processo. Vai lá dar uma olhada em tudo que você faz com essa planta, desde a hora que você corta ela até a hora que ela vai para o silo. Eu sei que você faz bem, eu sei que você faz isso há muitos anos, mas hoje a gente não tá para brincadeira não. Vai lá e olha de novo, dá uma olhada em todas as fases do processo. Se você faz silagem de capim, que tem muita água e baixo carboidrato para fermentar, eu tenho uma dica bacana. Talvez você já saiba disso, mas talvez não. Então, se você faz silagem de capim, por exemplo, de mombaça, incluir polpa cítrica, se for disponível na tua região, por exemplo, para aumentar a matéria seca e botar mais carboidrato ali e ajudar o teu inoculante específico para silagem de capim, favorecer
o desenvolvimento das bactérias que produzem ácido rapidamente para cair o pH dessa silagem e ela ser conservada. Então, quem faz silagem de capim tem que tomar esse cuidado, sabendo que o capim tem muita água e baixo teor de carboidratos fermentáveis. Então, essa é uma dica. Silagem de cana. Silagem de cana, muitas vezes é fácil fazer, é muito mais fácil para quem planta cana, é uma coisa que é mais comum, mais usual. E aí você pode fazer um silo aéreo, uma compactação ruim. O ano passado a gente teve uma propriedade que fez silagem, depois chamou a gente para ir lá ver como é que estava a silagem. A hora que eu cheguei já estava tudo perdido, né? Perdido assim, né? Vou dizer, mal feito. Uma silagem que desde o começo já ficou quente, mal compactada, fez o silo aéreo numa disposição errada desse silo. Mas quem faz silagem de milho, quem usa cana, quem faz silagem de cana, tem que se atentar a isso. O tamanho do corte é muito importante, a compactação muito importante também, sem falar na variedade da cana, etc, etc, etc. Mas tem que fazer bem feito. Hoje a gente indica os inoculantes para usar, para diferentes tipos de silagem, diferentes tipos de inoculante, por exemplo, que faz com que o pH caia mais rapidamente. Então, esse é um ponto importante. E silagem de milho, a qualidade da safra que você vai ensilar. O desafio que esse milho passou na roça. Isso é muito importante. Se não granou, qualquer tipo de desafio, muita seca, problema, um milho que ficou velho no campo, velho, que vai te dar uma silagem com 45% de matéria seca. O que você acha que vai acontecer quando você trabalhar com uma silagem dessa? Baixíssima qualidade nutricional, uma silagem de uma planta muito madura, com pouco grão, baixo teor de amido. Bom, para qualquer tipo de silagem, quem faz silagem tem que revisitar todas essas etapas do processo para realmente conseguir sair do zero ao lucro no confinamento. Revisitar todas as etapas do processo de elaboração, de produção da silagem. E depois disso, pensar muito também na vedação. Como eu estou fazendo essa vedação? Como eu vou fazer o manejo desse silo depois de aberto? Um bom manejo de silo depois de aberto, para que, a partir do momento que eu abrir o silo, eu não perca todo o trabalho que eu fiz lá atrás. E quando a gente fala em silagem de milho, grão úmido, é muito importante eu entender que isso é muito nobre. Hoje, por que a gente faz silagem de milho, grão úmido? Porque aumenta de 10 a 15% a digestibilidade do milho. É muito louvável isso, é bom, é importante, é justificável, mas é um processo que eu tenho que cuidar muito bem, porque a matéria-prima que eu estou usando para ensilar, o valor do milho hoje é alto. Então, se eu errar no processo de fazer uma silagem de milho, por exemplo, milho-grão reidratado, eu vou errar no processo de fazer uma silagem de milho-grão reidratado, o que acontece? Eu vou perder energia nesse processo. Eu vou perder muita energia nesse processo. Eu vou perder uma energia muito cara nesse processo, que vai me custar 100, 200 gramas de ganho de peso a menor lá no final também. Eu posso ter produção de álcool. Para fazer um tipo de silagem desse, eu tenho que ter muito controle, muito controle. E olha, se hoje você usa silagem de milho grão reidratado, silagem de milho grão úmido aí no confinamento e tá com problema, essa pode ser a causa. Eu te convido a olhar para isso, a olhar para todas as etapas e mudar a maneira como você faz. Entender que se vamos comprar a briga e processar o milho para aumentar 10 a 15% a digestibilidade, excelente. Compra a briga com força, mas acompanha, controla, fica perto de todas as etapas para que não dê chance de erro, não pode ter chance de erro. Bom, e aí nós estamos já caminhando para a parte final, mas eu gostaria de deixar algumas mensagens aqui para você que está aqui com a gente no canal, que é o seguinte: diante de tanto desafio, seu João, diante de tanta dificuldade, de um processo que realmente é difícil. Por que é difícil? Porque eu tenho materiais que são muito instáveis, material que está úmido, tem alta umidade, e essa umidade leva ao desenvolvimento de bactérias, de fungos. Se tem muita água livre, vai desenvolver tipos diferentes de bactérias indesejadas, negativas, fungos que produzem micotoxinas. Então, um material muito instável, um processo de difícil controle com perdas importantes. Hoje, para a gente fazer silagem é um processo de difícil controle,
com perdas importantes. E não só hoje, sempre foi. Só que hoje o mercado está espremido, está difícil hoje. E aí, essas perdas que antes passavam desapercebidas podem ser a causa de prejuízo. Então, alimento muito instável com problema de processo não combina com mercado muito instável. Se eu tenho uma instabilidade, ou seja, um alimento que varia demais de qualidade nutricional mesmo, diferentes tipos de silagem, com um mercado que está arrochado, que está apertado, com a roupa que cai, com dificuldade de escalar boi, esses dois fatores são o motivo pelo qual a silagem te leva ao prejuízo no confinamento hoje. Se eu tenho uma instabilidade de mercado, o meu sistema de produção tem que ser estável, sério, firme, acompanhando ali firme mesmo, olhando todas as etapas. E aí quando eu resolvo esse problema, eu ganho força, eu ganho margem de manobra para driblar as dificuldades de mercado. Por isso hoje, olhar para a silagem e entender o que pode estar acontecendo de errado e tomar uma decisão importante pode te tirar do zero ao lucro. Porque se a gente parar para pensar, será que não tem outras categorias onde a silagem é imprescindível? Outros momentos do ciclo, da fase onde eu vou precisar de silagem? Pensa o seguinte, na Europa a gente tem neve, nos Estados Unidos, em vários estados lá, a gente tem neve. Quando tem neve, como é que faz com boi com neve? Boi come neve? Boi não come neve. Então lá na Europa tem neve. O que o boi come? Volumoso no coxo, sequestro. No Brasil, a gente não tem neve, graças a Deus, mas a gente tem seca. E o que o boi come na seca? Terra? Não, o boi come volumoso no coxo. É muito importante que a gente consiga fazer a conservação de volumoso para fornecer na época de necessidade, na época da seca, como por exemplo nos sequestros. Então, ter volumoso conservado em forma de silo para sequestro, importantíssimo na atividade pecuária. Você que faz ciclo completo, você que tem uma fazenda aí que faz as 3 fases do ciclo, você tem que pensar nisso. E aí, a partir do momento que a gente trabalha dessa forma, a gente aumenta, intensifica a produção e aumenta a lucratividade. Um outro momento que a silagem é muito importante para a adaptação dos animais ao coxo. Qualquer sistema de engorda, o animal tem que ser adaptado ao coxo, porque ele comia muito volumoso, vai passar a comer muito pouco volumoso. Então, a adaptação ao coxo precisa de um volumoso e a silagem pode ser a melhor solução. Ou então, quem tem excelência na agricultura, quem é agricultor por excelência, por dom, por vocação, vai continuar usando silagem como base para o sistema de engorda, como um alimento base para compor as dietas num sistema de engorda convencional. E essa é a sua escolha hoje. A minha parte aqui, eu procurei dar 200% do meu 50% para fazer a minha parte, para te passar os problemas que acontecem com o uso de silo, para você poder ter ferramenta para decidir se realmente você vai ou não passar ou continuar usando silagem para engordar boi. Muito bom. Se esse vídeo te ajuda de alguma forma, deixa nos comentários aqui. Se você tem alguma dúvida, também pode deixar. E sugestão de outros temas para a gente tratar aqui no canal, também pode deixar. É um prazer ajudar. Hoje o nosso objetivo é ensinar quem ainda não consegue fechar a conta no confinamento. Muito bem. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.